Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com você. Muito bom dia, bom dia. Na nossa caminhada, graças ao Senhor, já ultrapassamos uma semana juntos, hein? Que coisa boa. Estamos hoje no nosso 8º dia da nossa caminhada de 30 dias para salvar o casamento, com suor, lágrimas e desfrute das maravilhas de Deus. E hoje, minha camisa aqui, ó, branca, significa o quê? Hoje é dia de desfrutar, ou seja, é compreender que em meio ao sofrimento, o Senhor derrama sobre nós o seu bálsamo, derrama sobre nós o seu consolo, seu abrigo, e nos impulsiona, nos motiva a viver. Que coisa maravilhosa. Em meio à tempestade, no estudo de hoje, vamos lembrar aos irmãos que o Senhor está no barco, e agindo ele, quem impedirá? E diante de desafios, como no casamento, devemos confiar plenamente no Senhor. Por isso, bem-vindo à nossa comunidade, Pastor Jonas Epitácio. Sou ordenado pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Mais uma informação para vocês aí. Sou pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana em Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Isso. Amados irmãos, ao longo desses 20 anos de relacionamento, casado com Thalita Epitácio, pai de 3 filhos maravilhosos. E cada um marcou a minha vida em momentos distintos e eles carregam essa marca no seu nome e você vai descobrir ao longo disso. O que temos para hoje é desfrutar, é entender qual é o propósito do casamento. Quando você entende o propósito de alguma coisa, é mais fácil suportar. E quando você entende o propósito de alguma coisa, é mais fácil caminhar e seguir para onde deve ir. Então eu quero orar para que a gente possa iniciar o nosso momento para o louvor da glória de Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Queremos te agradecer pelas tuas obras. Queremos reconhecer, ó Deus, que o Senhor é santo, que o Senhor governa o mundo. Queremos reconhecer, ó Deus, que o Senhor nos limpa e nos sara. Por isso, quero orar, Pai, por essa mulher que está aflita, desesperada, por essa mulher que está frustrada, que acredita que não há mais solução para o seu matrimônio. Que o Senhor possa avivar as suas esperanças, que ela possa, nesse vídeo, compreender o que o Senhor quer dela no matrimônio. Da mesma forma, Deus, oro com esse homem que está preocupado com o rumo do seu casamento, bem como ansioso porque não sabe qual é a melhor atitude a tomar, que ele compreenda, ó Deus, abre o entendimento desse homem, que ele compreenda que a voz que ele deve ouvir é a do Senhor. Por isso, fala ao teu servo, à tua serva, encha-os, Pai, no poder do Espírito Santo, da tua palavra. A tua palavra encontre moradia em nossos corações e que possamos ser levados a desfrutar das maravilhas do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, ao longo desse período, estamos tratando diversas dores, né? Por exemplo, pessoas entram no casamento e não sabem o propósito e não sabem o que procurar. Hoje vamos meditar na história de um casamento descrito lá no Novo Testamento. Está lá em João, capítulo 2. Então vamos falar de um casamento para desfrutar do nosso casamento, ou desfrutar da preparação para o nosso casamento. Isso mesmo. Vamos lá. Acesse sua Bíblia em João, capítulo 2. Vamos fazer a leitura dessa história aqui. E vamos tirar dessa história alguns princípios bíblicos. Tá bom? Vamos lá. João, capítulo 2. Vou estar lendo na versão trinitariana, tá bom? Então, se você tiver na sua Bíblia e quiser acompanhar na versão trinitariana, mas pode acompanhar na que você achar melhor. Então, observe a leitura do texto sagrado. João, capítulo 2. E ao 3º dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho.
Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já não tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Amados irmãos, e irmãs e amigos, estamos aqui para desfrutar da alegria do casamento. Então, para que a gente possa desfrutar da alegria do casamento, a gente tem que entender o propósito dele. Então, não há desfrute de casamento quando, e aí o desfrute na perspectiva de um desfrute divino, se o próprio divino não for compreendido que pertence a essa relação. É bem interessante que no texto que acabamos de ler, Jesus ele é convidado para o casamento. Então, eu não sei se você ainda professou Jesus Cristo como o seu Salvador e teve um encontro profundo com ele, mas eu quero dizer para você que o deleite do Senhor, desfrutar dele, está reservado para aqueles que o buscam, para aqueles que o temem e seguem, né, os seus mandamentos. Então, antes de mais nada, de desfrutar do gozo, da alegria, do contentamento do casamento, você deve compreender que isso só será permitido se você estiver cheio do poder de Deus, e esse cheio do poder de Deus que eu digo é do Senhor Jesus Cristo. Então lá, no nosso primeiro vídeo, eu falo o que é que a gente deve procurar. Deve procurar em primeiro lugar no casamento, que é Jesus Cristo. A pessoa revelada de Deus, materializada entre nós, morrendo em nosso lugar, por causa dos nossos pecados, nos tirando do império das trevas para a maravilhosa luz. Ele morreu a nossa morte para que possamos viver a sua vida. Todo pecado gera morte. Ou seja, quando eu falo pecado, é quando eu não alcanço um padrão estabelecido por Deus ou ultrapasso o limite estabelecido por ele. E aí peco. A própria Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, eles são carentes e necessitam desse perdão. Porque senão está reservado para todos esses que não amam o Senhor a própria morte. Estava reservado para nós, os eleitos do Senhor, a morte. Se não fosse o próprio Cristo morrendo a nossa morte para que possamos viver a sua vida. Como vemos isso no livro de Romanos. Então, quero já partir dos senhores que essa caminhada de um desfrutar do casamento, ela começa com um andar com Jesus Cristo. Não é à toa que o matrimônio e a festa do casamento é realizado na igreja, porque acima de tudo, o casamento é uma declaração, né? É um voto a Deus de fidelidade ao Senhor e de amor ao Senhor, e isso repercute para com o noivo e isso repercute para com a noiva. Então, a igreja dá justamente essa característica. Não estou reprovando se você vai fazer o seu casamento ou fez seu casamento num salão de festa. Mas a ideia simbólica de fazer na igreja que
eu estou indo à igreja para fazer um voto diante do Senhor e vou sair daquela igreja com o cônjuge, né, com o meu marido ou a minha esposa, mas eu fui ao encontro de Deus e realizei um voto diante dele, eu prometo amar essa mulher, eu prometo amar esse homem em todas essas condições estabelecidas no voto matrimonial. E agora, Senhor, eu saio dessa igreja reconhecendo que o Senhor caminha comigo nesse casamento. Então, quer desfrutar da plenitude do casamento, não tem como desfrutar se não for acompanhado da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Pronto, pastor, eu já aceitei a Jesus Cristo, eu sou um cristão que ama ao Senhor, eu vivo louvando o seu nome, mas eu estou enfrentando crises tremendas no casamento. Eu quero dizer para você que isso não é uma particularidade sua, não. Mais de 75% dos casais estão insatisfeitos com alguma coisa no cônjuge ou no seu casamento. A grande maioria, quase, veja, 75%. Isso é extremamente significativo. E se vamos olhar um pouco, né, sobre frustração, quantas expectativas ainda não foram preenchidas naquele casamento que tanto você almejava. Quero dizer para você que eu dou aula na igreja desde os 15 anos, né? Eu namorei durante 6 anos. A minha esposa foi minha primeira namorada. E eu, o primeiro namorado dela. E a igreja, quando olhava, dizia assim, poxa, esse garoto aí, né? Nós começamos a namorar muito jovens, eu tinha 18 anos e a Thalita 15 anos, né? E olha que desde dos 15, meu, e 12 dela, nós éramos muito amigos, mas só amigos, tá? É diferente de um monte de tipo de relação que tem hoje, né? Ficar, né? Nada disso. Era apenas amigos, aguardando, se assim a nossa amizade fosse aumentando, o crescimento da ideia de casamento. Então, eu sou contra qualquer namoro recreativo que não tenha como objetivo o casamento. Então, quando o namoro não tem como objetivo, não estou dizendo que todo namoro tem que dar no casamento, mas todo namoro deve ser um approach para que eu possa conhecer o outro visando o casamento. Então, uma aproximação apenas para um entretenimento não é isso que vemos nas Escrituras. Bem, mesmo com nascido na igreja, tendo um lar cristão, a minha esposa também, 6 anos de namoro, né? Mas uma amizade que antes de 6 anos de namoro foram ali mais 3 ou 4 anos de amizade, ou seja, é quase 10 anos, né, de espera para o casamento. Eu me achava o homem mais preparado do mundo para casar. Na época eu já tinha um emprego, né, com estabilidade. Após o casamento nós fomos morar numa casa própria, num condomínio, né, de classe média. Então eu disse, olha, eu tenho a palavra de Deus, né? Sou um homem experimentado no conhecimento da palavra de Deus, né? Estou casando com uma mulher que foi criada no Evangelho. Eu sou o primeiro namorado dela e ela a minha primeira namorada. Então temos tudo para dar certo. E aí, amados irmãos, o próprio Jesus ensinou. Jesus está com a gente e vai dar tudo certo. Após 2 anos de casamento, eu me vi dentro de uma crise conjugal enorme. Quando você fala, pastor, o que é enorme para você? Será que é do mesmo limite? Eu sei que seja o mesmo limite que o seu. Mas eu cheguei para falar para minha esposa assim, por que você não vai embora daqui? Vá embora dessa casa. Então, chegou a esse nível, amados irmãos. Mas graças ao Senhor, que eu me lembro até hoje, quando eu falei isso, ela olhou para mim e falou assim, não é o meu marido que está dizendo isso. Não é o meu marido que está dizendo isso. E isso fez olhar assim, meu Deus, que coisa horrível. O que é que eu falei para ela? Então, com 2 anos de casado, então, por mais que você acredite, não, pastor, eu sou diferente, não, pastor, eu tenho Jesus e não vou ter problema, eu quero dizer para vocês que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem planta, ele vai colher. Então, não significa que porque você está com Cristo, né,
você é um homem salvo, tenha certeza de que você pertence a Deus e Ele é você, que você não vai passar problema no casamento. Principalmente se você não planta para o casamento. É simples assim. Não pensemos, amados irmãos, que porque eu me dedico, por exemplo, ao ministério local, porque eu me dedico ao departamento infantil da igreja, porque eu me dedico ao departamento de missões, automaticamente Deus vai derramar sobre a minha vida como é que eu posso dizer? Uma bênção sobre o meu casamento, porque eu estou plantando em outra coisa. Então, o Senhor vai me recompensar com um casamento maravilhoso, porque eu me dedico à tesouraria da igreja. Não, amados irmãos. Se você planta uma comunicação ruim no casamento, você vai colher uma comunicação ruim, frustrante, e vai chegar no momento de isolamento, quem sabe de insultos. Então, se você acredita, não, por mais que eu me dedique ao departamento infantil na igreja, automaticamente Deus vai colocar sobre a minha casa filhos obedientes e tementes ao Senhor. Se você não procurar desenvolver isso na sua própria casa e plantar o que o mundo aí fora está plantando, que é a indiferença, que é deixar os filhos de mão, largados à sua própria astúcia, você vai colher filhos desobedientes e que desprezam as coisas de Deus. Então, eu quero dizer para todos vocês que estão nos acompanhando aí, que você deve focar no matrimônio para ter os benefícios do matrimônio. E eu sempre tenho falado que os ministérios na igreja os ministérios da igreja devem ser o transbordar do relacionamento em casa. Veja, o critério para ser um presbítero, o critério para ser um diácono, é que governe bem a sua própria casa. Veja, a medida é que tenham filhos criados na justiça. Os irmãos percebem, se você não tem já um foco no seu próprio matrimônio, na sua própria família, tudo que você faz para uma igreja local pode estar contaminado. Bem como aquilo que você faz para a igreja local e não cuida da sua própria família, você vai colher uma família com sérios problemas, porque de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, ele colhe. Mas se com garra, determinação e perseverança plantarmos, ao seu tempo colheremos. Então estamos aqui para pegar boas sementes da palavra de Deus e plantarmos no nosso casamento. Então, vamos agora seguir em frente e encontrar o primeiro princípio para que eu possa colher bons frutos no casamento. Quero dizer aqui, no texto que acabamos de ler, que faltou vinho nesse casamento. Amados irmãos, dentro de toda a Escritura, eu não vou aqui citar versículo a versículo, porque aí o tempo já não ia caber, porque eu tenho procurado fazer vídeos de até 1 hora. Mas veja, a perspectiva de vinho sempre está atrelada à alegria, à festa, né? Então, se falta vinho, falta alegria. Alegria tem vinho. Vinho traz alegria. Isso em qualquer comemoração. Mas, ao mesmo tempo, o que observamos aqui que a fonte da alegria daquela celebração tinha acabado, o próprio vinho. E aí eu quero dizer para você, não é porque você está com Jesus no seu casamento que o vinho não possa acabar. Então a gente já aprende alguma coisa aqui que não é porque eu estou caminhando com Jesus que a alegria seja uma coisa interminável, né? Eu vou dizer para você, o próprio, não porque o Senhor não esteja presente, mas porque a nossa percepção, por causa do pecado que habita em nós, não conseguimos perceber a presença do Senhor e desfrutar da sua alegria. O próprio Davi, ele suplica ao Senhor, me dá, Pai, a alegria da salvação. Então, vemos exemplos nas Escrituras de homens que perderam esse contentamento, essa alegria no Senhor e suplicaram por isso. Um exemplo é o próprio Davi. Então, você está num casamento e perdeu a alegria da salvação? Calma, isso não significa que você não é salvo. Eu quero dizer para você que Jesus esteve presente em um casamento que faltou vinho.
Ou seja, ele está presente aí. Você que ainda não percebeu. Você que ainda não o encontrou. Mas aqui, o primeiro ensinamento o segundo já, né? Ensinamentos que podemos ver aqui é que, mesmo Jesus presente em um casamento, esse casamento pode faltar vinho. Bem, pastor, eu estou casada e eu não sei para que rumo eu vou seguir. Eu estou casada e estou frustrada, principalmente porque eu passo por muitos problemas, eu não sei mais o que fazer, eu não sei para quem rogar. Pastor, eu estou num casamento que meu marido veio com muitos vícios, eu não consigo me entender porque a tradição da minha família tem outra postura, da perspectiva até do próprio sexo. O meu leito, pastor, que eu pensei que era uma coisa tão satisfatória, mas está tão destruída e eu me sinto usada. Né? Assim, são dores profundas que carregamos e isso é o reflexo da ausência do próprio vinho, da alegria. É como eu digo, amados irmãos, Deus nos deu uma casa enorme, né? Linda casa. E quando nós dizemos sim para o Senhor, Ele nos convida, nos chama para dentro dessa casa. E quando você não o conhece o suficiente, é como se você parasse na cozinha e aí tivesse apenas um pote de creme cracker de bolacha salgada. E você passa a sua vida tomando água e biscoito. Só que na medida que você toma água e biscoito, você pode desenvolver fraqueza, você não experimenta todos os cômodos da casa, você acha que a percepção da casa é apenas a da cozinha. Imagine, você se alimentar apenas de biscoito e água e o que lhe resta é a labuta apenas da cozinha. Mas Deus nos chama, amados irmãos, para desfrutar de toda a casa, de sair da cozinha, abrir a geladeira, entrar no cômodo da sala de jantar, que há um banquete separado para todos nós, e caminhar por cada cômodo da casa e desfrutar da casa, que é o próprio reino de Deus, e ao desfrutarmos do seu reino, nos contentarmos com as maravilhas do Senhor. Então, se seu casamento está enfrentando problemas terríveis, frustrações e dores, não coloque em xeque a fé que você tem em Jesus em relação à salvação. Você é dele e ele é seu. E isso ninguém vai mudar. E isso nenhuma circunstância pode mudar. Porque quem tentará contra os eleitos do Senhor? É o próprio Deus que justifica. Ele morreu por você uma vez por todas. E o seu sangue te limpou e te resgatou do império das trevas. E o pecado não tem mais domínio sobre você. Isso é um fato. Ponto. Mas isso não elimina a sua tristeza em relação a alguns momentos no casamento, como vemos aqui. Mas logo após a ausência do vinho, vemos Maria recorrendo a Jesus. E aqui, uma mulher piedosa, exemplo de mulher, que aponta sempre para Jesus e não para ela, para a solução dos maiores desafios da sociedade. A própria estrutura de João e da tradição da igreja diz que Maria, que estava muito próxima de João, dando alguns conselhos, revelando algumas particularidades, né? E veja, e mesmo essa mulher, temente a Deus, conhecendo do propósito que Ele é o Emanuel, o Deus conosco, ela aponta para Jesus, para a solução da sua tristeza. Tá certo? Você já tem Jesus, você já é salva, mas está triste. Você está frustrada. E eu quero dizer, o primeiro princípio, procure a Jesus. Assim como Maria fez, mulher, procure a Jesus. Assim como Maria apontou, homem, procure a Jesus. É bem interessante que quando
estávamos passando por uma crise conjugal, eu saí procurando um monte de coisa, né? Indo em vários encontros de casais, e todo mundo dizia, não, é que falta é uma lingerie para vocês, o que falta para vocês é sair mais. E o pessoal sempre depositando a libertação do casamento em algo físico, no romantismo. Devemos recorrer, em meio à crise, à ausência de alegria, a Jesus, e não a métodos de sedução. Certo? À medida que eu recorro a Jesus, ele me prepara para cuidar da esposa ou ser cuidado pelo meu marido, como vamos ver mais à frente. Então, o primeiro princípio que aprendemos aqui, como trazer o vinho para o nosso matrimônio, como trazer a alegria de volta ao nosso matrimônio, buscar a Jesus. Diante disso, desse primeiro princípio, vemos que Jesus ele vai conduzir ao milagre. É bem interessante que Maria olha para os serventes e diz assim, fazei ou façam tudo que ele vos disser. Amados irmãos, dentro de uma perspectiva de um garçom, daquele que trata com as coisas da alimentação, você chegar e dizer assim, olha, esse aqui é Jesus, e façam tudo o que ele vos disser. E Jesus, ele pede para aqueles serventes que peguem os almudres, né, as talhas de pedra, e encham de água. O que vai acontecer, os serventes ainda não sabem. Mas o que Jesus está pedindo é totalmente sem lógica. Ou o que Jesus está pedindo no primeiro momento, não tem como compreender, sabe? E eu quero dizer para você que o resgate de um casamento começa assim. Quando estava passando por uma crise, eu cheguei a um ponto de dizer assim, olha, eu vou seguir o protocolo de fazer passo a passo o que a igreja está pedindo, porque eu quero o divórcio. E o pessoal falou, não, Jonas, antes de mais nada, vamos tentar aplicar todos os princípios da palavra de Deus para o matrimônio na sua vida. E depois que você aplicar todos os princípios, aí sim você terá um argumento. Por exemplo, dentro de um conselho, que funciona na minha igreja, a dizer, olha, apesar de seguir todos os princípios bíblicos, a minha esposa foi tão obstinada para o mal que não se arrependeu. E assim, a gente sempre acredita que a gente vai seguir o caminho e o outro que não vai seguir, a gente vai estar livre para o divórcio. E eu quero dizer que isso aconteceu comigo. Eu, de seguir esse caminho, pensando no divórcio, mas na verdade eu não estava acreditando que esses princípios poderiam mudar a minha vida. Você pode estar aí cético, será que os princípios da palavra de Deus podem mudar meu casamento? Não, pastor, meu casamento está numa situação tão horrível que eu acho que não tem como Deus mudar mais. Já deu. Mas eu quero dizer que Jesus, numa situação de ausência total de vinho, ele ainda recomendou alguma coisa que, para os olhos humanos, era impossível. Por isso, não deposite no seu coração uma expectativa maligna, dizendo assim, ele não consegue isso. Não, daqui Jesus não tem como restaurar. Isso é mentira do próprio diabo. Não acredite nisso. O diabo ele é o pai da mentira. Ou seja, o que olhamos para as escrituras é, agindo eu, quem impedirá? Senhor, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem fala isso é Jó, no final da sua provação. Quem é você que está sofrendo isso aqui, na fila do pão, como diz o pessoal, em relação a Jó, que perdeu bens, família e saúde, e ficou apenas sobrevivendo para sofrer. Agora, amados irmãos, quem somos nós na fila do pão diante do sofrimento de Cristo, que foi moído pelas nossas transgressões e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O próprio Paulo falando aos irmãos, olha assim, vocês nem sofreram até o sangue. Então, calma aí. Você não está feliz? Eu quero dizer, busque Jesus. Tá bom, pastor. O que o senhor tem para mim? Quais são os princípios da palavra de Deus? Na
desde o vídeo primeiro até aqui, nós estamos falando de princípios bíblicos e algumas pessoas dizem assim, será que isso vai acontecer comigo? Um deles, por exemplo, de uma prática é, como é que eu vou suportar esse vendaval, essa tempestade na minha vida? E aí, eu tenho falado para vocês como continuar lutando pelo casamento. E ali eu falei, orem todos os dias, confessando os seus pecados diante do Senhor. Porque, a princípio, do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Falei, procure desenvolver uma vida regular de jejum. Não pedindo de Deus alguma coisa no sentido de mais uma mordomia, mais um conforto. Não. É dizendo, Senhor, eu pequei diante de Ti, eu fiz isso, fiz aquilo. Afasta da minha casa a Tua ira. Percebe, amados irmãos? Mas quando a gente está dentro de um conselho, que chega alguém numa situação difícil, que a gente fala assim, você já orou por ele? Não, peraí, pastor, orar. Hoje estamos mais acostumados a procurar um psiquiatra para um remédio ou um psicólogo para uma terapia comportamental do que ajoelharmos e confessarmos os nossos pecados. Não sou contra a perspectiva do psicólogo nem da psiquiatria, amados irmãos. Mas uma coisa é certa, a solução inicial para todos os nossos problemas começa dentro da nossa espiritualidade, pois somos movidos pelo que cremos. E aí, amados irmãos, dentro dessa perspectiva você já orou pelo seu cônjuge? Quanto tempo você passa orando por ele? Nesse momento é o Senhor dizendo assim, pegue os baldes, encha de água. Aí, deixe com Jesus o resultado. Obedeça. No nosso catecismo diz, o que é que o Senhor requer do homem? De uma maneira simples crer e obedecer. Creia e obedeça. Nessa perspectiva Senhor, está aqui diante de Ti os baldes, cheios de água, mas eu estou trazendo porque assim o Senhor pediu. Fazei tudo o que Ele vos disser. Dando continuidade, amados irmãos, após encher de água, e aí já estamos agora no verso 8, disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre Sala. E a levaram. O segundo princípio que encontramos aqui é que um casamento saudável, a primeira coisa que acontece é contagiar quem está na própria festa. Que coisa interessante, amados irmãos. Veja, quando o Senhor começa a restaurar a alegria do nosso casamento, os primeiros a se beneficiar são as pessoas que estão à nossa volta. Veja que coisa extraordinária, amados irmãos. Deus nos livra da vergonha, porque, por exemplo, um casamento que faltasse vinho, o casal, os noivos seriam envergonhados. Então, quando Deus ele restaura, trazendo a alegria novamente para o casamento, percebemos que o segundo princípio é que, ao acontecer um milagre em nosso matrimônio, esse milagre ele começa a contagiar as pessoas que fazem parte e que estão ali na celebração do nosso casamento. Aqui percebemos que os maiores beneficiados com esse retorno da alegria são os nossos filhos, aquelas pessoas que vivem mais próximas de nós, cunhados, pais e mães, sogro e sogra. Veja que coisa tão importante. Hoje, vários casamentos estão sendo destruídos porque o foco do casal está, primeiro, nos filhos. Enquanto o foco do casal deveria buscar a Jesus, para que em Jesus derramasse sobre eles a alegria de um novo vinho, e essa alegria, essa nova caminhada com Jesus é derramada sobre os filhos, eles são beneficiados. Você, garotinha, está com 2 meninos, 2 filhinhos pequenos, ou você, mãe, que está no seu primeiro filho e deseja tudo para ele, como é bom essa sensação de sentir ele mexendo, chutando, eu estou criando um ser está saindo de dentro de mim e depois sai ali com a carinha do pai ou da mãe, mas é reflexo ali da glória de Deus. Meu Deus, isso aqui é bênção, isso aqui é um milagre. E aí você quer despejar as melhores, e desejar para ele as melhores coisas do mundo. Esse é meu filho. Mas eu quero dizer para você, o maior contentamento
que o seu filho pode receber de você é uma vida de marido e mulher dependente, totalmente dependente do vinho que é derramado do Senhor na vida de vocês dois, de você e do seu marido. Ou seja, um casamento saudável, quando eu falo agora daqueles que vivem debaixo do mesmo teto, é aquilo que é derramado do vinho entre o relacionamento do marido e da mulher, que encontraram em Jesus, fazendo tudo o que ele disse, em obediência. Então, o segundo princípio que percebemos aqui, que na medida que obedecemos ao Senhor, ele derrama sobre nós um milagre. E esse milagre ele é perceptível em todos que estão à nossa volta. E o Senhor realizou o milagre e entregou o mestre-sala. Coisa maravilhosa, não? Quero dizer para você que, ao longo do meu casamento, meu primeiro filho se chama Mateus, que é uma dádiva de Deus. Ficamos impressionados com tudo que o Senhor fez, né? Veja que eu falei para vocês que nós passamos uma crise terrível com 2 anos de casado. Mateus nasceu praticamente com 5 anos já depois de casado. Então, nas primeiras tentativas ou pensamentos sobre filho, a minha esposa chegou assim, será que vamos ter uma criança? Porque estamos caminhando para um divórcio. Veja, amados irmãos, e aí o nome que veio é Mateus, a dádiva de Deus. Mas eu sempre falo também, não, porque Mateus era um cobrador de impostos, né? Mateus, ele era um funcionário público, e como funcionário público tinha uma segurança econômica, e respondeu ao Senhor, que coisa boa, né? Então eu desejo que ele seja um funcionário público também, que tenha segurança econômica, para servir ao Senhor. Amados irmãos, no início do meu casamento, por mais de conhecimento da palavra de Deus, a minha expectativa estava ancorada apenas no solo econômico. Que coisa terrível. E isso pode estar acontecendo com você. Você não teve filho ainda porque espera a melhor condição econômica e financeira. É isso que trava, por exemplo, hoje casais cristãos terem filhos, quando o Senhor diz que a herança do Senhor são os filhos. Veja que coisa interessante, né, amados irmãos? Mas eu quero dizer que o Senhor mudou essa expectativa. Me faz lembrar de uma história de um homem com 5 filhos, que logo no início da colonização americana saiu de Londres para a América, para os Estados Unidos. E perguntaram para ele, você é louco? Como é que você vai para uma viagem de quase 1 mês, 2, no meio de tempestade com 5 crianças? Aí ele falou, mas eu estou indo para essa viagem justamente porque eu tenho 5 crianças. Eu preciso me mover. Eu preciso procurar um futuro melhor. Ou seja, essas crianças foram justamente um dínamo, né? Para que ele pudesse ir. Então, eu quero pontuar que todo aquele que busca no Senhor a solução, a alegria para o seu casamento, ele encontra. Porque o Senhor é fonte de contentamento. E isso é derramado sobre todos nós. Então não se desespere. Sua casa será toda contagiada pela alegria que o Senhor vai resgatar. Amém? Ele já está fazendo. Essa conversa já é fruto desse amor para com você, para com todos nós. Ele leva ao mestre-sala e aí ele diz assim, chega para os noivos e diz, você guardou, todo mundo bebe o vinho melhor primeiro, aí depois que a pessoa já está meio assim, né? Meio para lá e para cá, aí você diz, opa, agora eu vou servir o vinho mais ou menos, e aí o pessoal já não vai perceber porque está embriagado. Mas só que ao olharmos aqui na escritura, o segundo vinho é tão melhor que o mestre-sala, ele vai até o encontro do noivo e fala assim, como você pode fazer uma coisa dessa? Esse segundo vinho aqui é extraordinário, é muito bom. É como se fosse assim, queria eu estar mais sóbrio para apreciar todo esse vinho. E aqui, amados, aprendemos um grande princípio, que o vinho novo é melhor do que o primeiro. Então você pode achar assim, não, pastor, eu já tive um contentamento muito bom. O primeiro ano de casamento foi extraordinário. Olha, pastor, os primeiros 3 anos de casamento eu vivi no romantismo. Que homem ou que mulher. Pastor, Tá bom, o senhor está dizendo que Deus vai renovar meu casamento, eu acho que ele vai renovar o ponto de eu continuar casada para criar meus filhos.
Eu quero dizer, não. Deus vai derramar sobre você uma alegria de um vinho novo que vai suplantar esses anos iniciais do casamento que você achava que era bom. Porque Deus tem para nós muito mais do que pedimos ou pensamos. Você entendeu isso? Isso me faz lembrar o nome já do segundo filho. Meu segundo filho se chama Caleb. A minha segurança já não estava no serviço público. A minha segurança estava em colocar o nome de alguém que, quando diante das dificuldades, assim, o Senhor disse que somos capazes e vamos conquistar aquele povo. No caso, Josué e Caleb, na história bíblica. Se você não conhece, recomendo. Coloque aí Caleb, a história de Josué e Caleb na Bíblia. Eles olharam para a adversidade e disseram assim, em meio à adversidade, se o Senhor disse que vamos conseguir, nós iremos conseguir. E aí o nome do meu filho foi Caleb, meu segundo filho, que significa fiel como alguém fiel como um cão, destemido. Tá? Veja que coisa interessante, porque o Senhor tem muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele me deu a dádiva em Mateus com 11, mas ele mostrou para mim que, agindo eu, quem impedirá? Se o Senhor disse que vamos dominar, eu dominarei no poder do Espírito Santo. E, por fim, meu terceiro filho, que é a Sara, nós olhamos para aquele bebê e realmente confirmou o nome que demos para ele. Sorriso, porque quando o Senhor restaura a nossa sorte, ficamos como quem sonha. É isso mesmo. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E percebemos ali que aquele vinho chegou no nosso casamento e foi derramado sobre os nossos filhos. E esse bom vinho, verso 11, Jesus principiou assim, os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória. Aqui observamos, amados irmãos, a finalidade do casamento, a glória e o louvor de Deus. Ou seja, essa breve e momentânea tempestade ou adversidade é incomparável com aquilo que Deus tem reservado para nós. E vamos rir do perigo. Como a gente vê lá no filme Rei Leão, né? Eu rio da cara do perigo. Na verdade, vamos olhar para trás e assim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ou dizer, eu tenho uma marca de Cristo em mim. Nessa perspectiva, amados, entendemos que estamos dentro desse matrimônio para o louvor da glória de Deus. E Ele há de restaurar a nossa alegria no matrimônio para que todos vejam que na nossa casa reina o Senhor e a sua vida é glorificada para todo sempre. Aleluia. Diante disso, o que é que acontece? Os discípulos olharam aquele milagre e creram nele. Porque glorificamos a Deus em meio à adversidade, porque procuramos nele abrigo e obediência, ele derrama sobre nós a perspectiva de desfrutar da alegria de reorientar o nosso propósito para o louvor da glória de Deus. E somos abençoados, resgatados de nós mesmos. E isso é transbordado por todos aqueles que estão do nosso lado. E pessoas são convertidas e olham para a nossa vida como um livro aberto. E nesse livro, o que o Senhor é capaz de fazer? Da mesma maneira como Ele restaurou meu casamento, Ele pode restaurar o seu casamento. Basta você confiar e fazer tudo o que Ele disser. E mesmo que sejam coisas que você não acredita que pode restaurar, mas a garantia não está no método, a garantia está naquele que derramou sobre nós o método, Jesus Cristo. E chegaremos a um momento como esse. Essa mensagem aqui é fruto de um casamento resgatado, é fruto de um casamento abençoado. Então, eu quero dizer para você, do fundo do coração, desfrute, porque o Senhor está no teu casamento. Então, desfrute da presença dEle, corra para Ele, tá? E você vai desfrutar de um vinho novo, que é insuperável, muito melhor do que aquele que você iniciou o seu próprio casamento. E muitas pessoas olharão para a tua vida, para o teu matrimônio, e vão glorificar ao Senhor e crer que Ele existe. Ou seja, sabe por que vão crer que Ele existe? Porque só o impossível
para que só o impossível poderia acontecer para mudar o seu casamento. Mas o Senhor é Deus do impossível, para que nenhum crédito fique no homem e todo louvor seja para Ele. Aleluia. Amados irmãos, aqui fechamos o nosso encontro de hoje. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida. E se essa palavra que creio falou ao teu coração, se inscreve, compartilha. Há um grande desafio no matrimônio e que possamos crescer nessa jornada de fé. Corramos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque ninguém vive só para si, nem morre só para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque em meio à tempestade, em meio à ausência, Pai, de vinho, o Senhor está presente nesse casamento e podemos recorrer ao Senhor. Derrama sobre nós a alegria, Senhor, da salvação e o contentamento no matrimônio, para o louvor da Tua glória, Deus. E que pessoas vejam em nossa vida, através do nosso casamento, a Tua graça, o Teu amor, a Tua proteção, o Teu consolo. Tudo isso suplicamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.